Muito bom dia! Está começando mais uma aula de Ciências dos Sextos Anos com a professora Luciane. E hoje, 29 de maio de 2020, vamos fazer então uma revisão dos conteúdos vistos anteriormente, sobre os dois temas, referente ao nosso planeta, os movimentos da Terra e conhecendo então a Terra por dentro e por fora. Eu fiz então uma revisãozinha com base em perguntinhas. Então vamos começar com a primeira questão. Questão de número 1, por que o planeta Terra é considerado zona habitável? Nós temos os principais motivos, dentre eles que a Terra possui uma posição privilegiada com relação aos outros planetas do sistema solar, ou seja, apresentando uma temperatura adequada, nem tão quente como os dois primeiros planetas, Mercúrio e Vênus, e nem tão fria quanto os demais planetas mais distantes aí do Sol. O segundo motivo seria que a Terra é considerada, então, uma zona habitável pela presença de água nos três estados físicos. Então, nós encontramos água no estado sólido, líquido e gasoso, permitindo, então, essa mudança aí das fases, permitindo, então, o ciclo da água. Terceiro motivo, a Terra é o único planeta do sistema solar que tem a presença de seres vivos, e também a presença aí da atmosfera, a camada de gases aí que envolve o nosso planeta, protegendo então e permitindo vida em nosso planeta. Questão de número 2, como Eratóstenes, esse cientista aí, conseguiu provar a esfericidade do nosso planeta, ou seja, falando então que a Terra é esférica e não plana, como diversos cientistas acreditavam, com o uso então de um aparelho denominado de gnomo. E o que seria esse aparelho? É uma vara aqui, então, fincada verticalmente aqui no solo e com base em diversas horas do dia, ele vai observando que nesta vareta vão ser efetuadas sombras de diferentes tamanhos aqui. E ele fez, então, essa comparação em duas diferentes cidades lá do Egito, Siena e Alexandria. Se a Terra, então, fosse plana, conforme mostra essa figura aqui, semelhante, então, a um prato, a retilínea aqui, os ângulos que seriam feitos das sombras aqui desse gnomo, dessa vara fincada, seriam iguais, que não foi o resultado obtido por ele. Então, Eratóstenes, o que ele fez? Ele observou, então, nessas duas diferentes cidades, que a sombra em Siena era diferente da sombra no mesmo horário que ele colocou, então, que ele observou, então, estas sombras, que foi ao meio-dia, essas sombras, então, tinham diferentes ângulos, ou seja, o tamanho dessas sombras, então, nesse aparelho era diferente. Portanto, comprovando então que a Terra é esférica e não plana. Questão de número 3, diferencie os dois movimentos realizados pelo nosso planeta. Os dois movimentos, então, realizados pelo planeta Terra são rotação e translação. Então, vamos diferenciar esses dois movimentos. Primeiro, rotação, a Terra, então, está aqui, ela faz, então, um giro anti-horário ao redor de seu próprio eixo, aqui no sentido, então, anti-horário de oeste para leste, ou seja, de cá para cá. Quando ela está de frente para o Sol, então vai caracterizar o dia, e aqui nas costas, tá, o oposto, aqui à frente do Sol, no caso, vão ser as noites. No caso, o movimento de translação, a Terra, então, o nosso planeta faz ao redor da estrela, no nosso caso é o Sol, tá? Demorando, então, 365 dias e 6 horas, caracterizando o que nós temos, que nós chamamos, então, do ano, ok? Questãozinha de número 4, defina o termo ciclo circadiano. Então, o que quer dizer o ciclo circadiano? Que também pode ser chamado de ritmo biológico de um dia. Nada mais é do que as atividades biológicas que nós, então, fazemos durante um período de 24 horas ou um dia. E a luz vai estar influenciando diretamente no comportamento das espécies. Então, o ciclo circadiano são as atividades que nós exercemos, então, ao longo de 24 horas, que o Sol vai estar interferindo nessas atividades biológicas, ou seja, vai regular a quantidade de horas de nosso sono, regula também o nosso metabolismo, ou seja, a ingestão dos nossos alimentos com relação ao Sol, que vai estar influenciando, na quantidade de hormônios produzidos pelo nosso corpo e também na diferenciação, que existem animais que possuem hábitos diurnos, que têm preferência pelo dia, pela luz do dia, ou seja, são mais ativos durante o dia, e tem também os animais com hábitos noturnos que vão ter, então,
vão ser mais ativos aqui durante a noite. Ou seja, é a luz do sol regulando, então, todas as nossas atividades biológicas no período de 24 horas. Questão de número 5. Quais são as 5 linhas imaginárias principais que vão facilitar o estudo da Terra e também a localização de pontos geográficos? Então, nós temos essas linhas, tá, que são imaginárias, para facilitar o estudo aí da Terra, e a gente se posicionar em algum ponto do globo terrestre. Vamos começar então com a linha do Equador, que é essa linha então que divide a Terra aqui horizontalmente em 2 hemisférios, o que está acima dela, hemisfério norte, e o que está abaixo dela, hemisfério sul. Acima da linha do Equador nós temos o Trópico de Câncer, tá? Aqui no hemisfério norte. Abaixo da linha do Equador nós temos o Trópico de Capricórnio, aqui no hemisfério sul. Acima do Trópico de Capricórnio, nós temos aqui, então, o Círculo Polar Ártico aqui no Polo Norte. E abaixo do Trópico de Capricórnio, nós temos o Círculo Polar lá embaixo no Polo Antártico, ok? Lembrando que o que corta o nosso país, né, o Brasil, são essas duas, tá? Que é a linha do Equador e também uma parte do Trópico de Capricórnio, então, vai estar cortando, então, partes do Brasil. Questãozinha de número 6, defina o termo solstícios e cite 2 exemplos. O que são os solstícios? É quando se iniciam as 2 estações, o verão e o inverno. E o que nós temos? Essas 2 estações do ano têm durações, então, as dias e as noites, durações diferentes. Por exemplo, nós temos, então, o verão, os dias mais longos, e no inverno, as noites mais longas. Então, aqui representando os solstícios, que vai começar para nós em junho o inverno aqui no hemisfério sul, e outros solstícios que começa então em dezembro, vai estar começando para nós em dezembro o verão aqui no hemisfério sul. Na questão de número 7, muito semelhante à questão 6, defina o termo, porém agora equinócios, e vamos dar 2 exemplos. Nós temos os dias em que iniciam as 2 estações do ano, tanto a primavera quanto o outono, e as 2, tanto primavera quanto outono, tem os dias e as noites, o tempo com as mesmas durações, 12 horas cada um. Então, nós temos aqui no hemisfério sul, então aqui no Brasil, o equinócio, tá? Vamos ter aí o outono começando em março, e para nós, outro equinócio, a primavera aqui no hemisfério sul, começando então no mês de setembro. Lembrando, então, que cada estação vai estar ficando, então, em torno de 3 meses, ok? Questão de número 8, cite as 4 fases da Lua. Lembrando, então, que as fases é a porção de luz que nós observamos, então, aqui da Terra, que ela reflete, então, do Sol. É a iluminação vinda do Sol. Vamos começar, então, com a Lua quarto crescente, que tem, então, essa porção oeste, ou seja, aqui do lado esquerdo, que reflete a luz do Sol para nós iluminada, então. A lua cheia, essa segunda aqui, toda a superfície dela de luz solar refletida aqui para nós. Lua quarto minguante, essa terceira aqui, onde há então a reflexão da luz do lado leste, esse lado então direito. E por último, nós temos a lua nova, onde nós temos nada de luz sendo refletidos para nós aqui da Terra, ok? Questãozinha de número 9, cite as 3 camadas do planeta Terra e suas respectivas profundidades aproximadas. Nós temos então essas 3 camadas, a crosta terrestre, que é a mais superficial, a mais fina, de 5 a 50 quilômetros de profundidade. A segunda é o manto terrestre, que se divide em manto externo e interno, que vai de 50, aqui na sequência aqui da crosta, a aproximadamente 2.900 quilômetros, juntando os 2 mantos. E por último, nós temos o núcleo que também se divide em externo e interno, que vai aqui na sequência de 2.900, que vai estar mais interno ao manto, até mais ou menos 6.300 quilômetros de profundidade. Lembrando que nós conhecemos das 2 camadas, manto e núcleo, tá? É só com relação aos depósitos que saem, tá? As rochas, o magma, que saem por erupções vulcânicas, porque nós não conseguimos fazer escavações nem nessa segunda e muito menos na terceira, devido às temperaturas altíssimas.
Questão de número 10, o que são placas tectônicas e se elas podem se movimentar. Então vamos lá. As placas tectônicas, como nós conseguimos observar por essas linhas aqui imaginárias, são gigantescos blocos de rocha. Aqui nós temos um gigantesco bloco de rocha, aqui outro, que flutuam então sobre a segunda camada da Terra, o manto terrestre, lembrando que são rochas derretidas. E elas podem sim se movimentar por ser rochas derretidas, então, que ficam em cima então deste manto, né? São blocos de rochas que ficam sobre essa rocha derretida que é o manto, e elas podem sim se movimentar aí em torno de 1 a 10 centímetros por ano. E esse movimento pode ser um choque, quando essas placas se chocam uma com as outras, tá? Permitindo então os terremotos, permitindo as erupções vulcânicas. Essas placas também podem se afastar, tá? Ou ainda se sobrepor, uma ficar por sobre a outra também. Lembrando que o movimento brusco, muito abrupto dessas placas, então, pode gerar então diversos problemas, prejuízos aqui para nós. Ou ainda estar formando essas cadeias de montanhas ao longo de milhares de anos. Questão de número 11, cite os 3 tipos de rochas. Nós temos, então, as rochas denominadas de magmáticas, ígneas ou eruptivas, tudo são palavras sinônimas, que são formadas pelo resfriamento, devido à mudança aqui de temperatura, e solidificação do magma. Então, ele vai estar encontrando temperaturas diferentes, então ela vai estar se solidificando, temperaturas aí mais baixas. O segundo tipo de rocha são as rochas sedimentares, que ocorre pelo processo de fragmentação de uma rocha. Essa rocha é transportada, seja por água, seja por vento, e essa rocha vai se acumular num local mais baixo, vai se compactar, outras rochas vão se compactando em cima, formando então diversas camadas que vão sofrendo então diversas pressões, formando então as rochas sedimentares. Último tipo de rocha, então, nós chamamos de rochas metamórficas. Qualquer outro desses 2 tipos, como eu já mencionei, uma rocha magmática ou sedimentar, sobre a influência de pressão ou de temperatura, então, vai se transformar na rocha que nós conhecemos como metamórficas. Nós temos, então, a última perguntinha, questão de número 12, dê exemplos de cada tipo de rocha. Vamos começar com as rochas magmáticas. Nós temos aí o feldspato, o granito e o diorito. São rochas, então, magmáticas ígneas chamadas de intrusivas, porque elas solidificam lá dentro, tá? Abaixo da crosta terrestre, lá no manto, tá? E essas 3 de baixo também são rochas magmáticas, o riólito, o andesito e o basalto. Porém, elas se solidificam aqui acima da crosta terrestre, possivelmente por uma erupção vulcânica. O segundo tipo de rocha são as rochas sedimentares. Aí nós temos alguns exemplos: o argilito, o calcário, conglomerado, carvão, arenito. E por último, as rochas metamórficas, que são rochas magmáticas ou sedimentares sobre pressão e temperaturas, vão dar origem a outros tipos de rochas. Por exemplo, o calcário vai dar origem então ao mármore. O arenito vai dar origem ao quartzito. O argilito, sob pressão e temperatura, vai dar origem ao xisto. E aqui nós temos a rocha mais conhecida aqui do Pão de Açúcar, o gneiss, que se originou então sob pressão e temperatura de rochas graníticas, que eram magmáticas. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Um grande abraço e estudem aí para a nossa atividade de verificação.